Fala galera, chegamos aqui a mais uma edição do nosso podcast Jiu-Jitsu em Frames e para você que está assistindo no YouTube também, bem-vindo. E eu trouxe uma convidada para o Open Match dessa semana que é a Nica. Tudo bem, Nica? Tudo jóia, e aí, beleza, Mai? Obrigada pelo convite. Daí, galera? Tudo certo, tô muito feliz de ter você aqui. Tô até sem graça, porque a pessoa é toda chique, toda bonita. E eu estou aqui aparecendo de camisa, cara lavada, e essa pessoa linda na minha frente. Pare! É assim que a gente vê mulher bonita, de cara lavada. Eu sempre falo isso. É que eu nunca falei isso explicitamente, né? Mas sempre nos bastidores eu falo: Meu Deus, eu tô até com vergonha de dividir tela com essa mulher. Pare! Ô, Nica, então vamos lá. Para começar, eu vou falar o básico do básico. Quero começar sabendo e que você conte como que você chegou até o jiu-jitsu. Tá. Bom, eu tentei uma primeira vez treinar jiu-jitsu, eu devia ter uns 20 anos. E imagina, eu era a única mulher na academia, porque a gente está falando de quase 20 anos atrás, tá? E eu sempre fui muito competitiva, assim, sempre tive esse espírito muito competitivo. Então, eu cheguei e a primeira coisa que eu quis falar com o professor era, eu quero competir. E eu acho que eu era muito ruim mesmo. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, Nica, eu acho melhor você ficar só nos treinos mesmo, eu acho melhor você ficar por aqui, porque competição é assim, assado. Resumindo, me desmotivou a nível hard, assim, e eu acabei parando 2 meses depois, não sentia esse apoio, suporte. Falei, cara, não vou mais. E desisti. E aí, passados, casei, tive filho e não conseguia de jeito nenhum voltar a ter qualidade de vida por conta de engordei demais na gestação e tal. E aí uma amiga minha começou, Nica, você tem que ir pro jiu-jitsu. Tenta treinar jiu-jitsu de novo, você vai ver que vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar a sua saúde, você vai emagrecer, bababá. Aí, cara, de tanto que ela falou, me levou para a academia onde ela treinava e acabou que daí lá deu certo. Daí eu tive esse respaldo, eu fui bem recebida e acabei, comecei a treinar jiu-jitsu e não parei mais. Isso em 2011. Então, eu fui tentar novamente com 28 anos. E tô até hoje. Ainda bem, né? Mas que loucura isso, né? A gente até entende quando um professor chega para aluno e fala: olha, espera um pouquinho, sei lá, se prepara melhor, você está começando agora, mas desmotivar dessa maneira, né? É uma coisa que não recomendo. Eu acho que teve 2 pontos assim, né? Eu acho que teve a questão naquela época já não se tinha, ainda não se tinha muita mulher, então eu acho que ele realmente não sabia lidar com aquilo naquele momento, mas tem essa questão é isso aí, não é errado você segurar um pouquinho o teu aluno, né? Porque a galera chega empolgada mesmo. Mas aí tu fala, né? Ó, vamos treinar, vamos esperar aí uns 4, 5 meses, vamos ver como, né, vai fluir e aí você vai competir. É legal criar meta, né? A gente hoje em dia tem essa disponibilidade no calendário. Então, tu pode pegar o calendário do teu aluno, com a tua aluna e programar. Ó, na competição tal mês tu vai se testar, tu vai lá se divertir, tem esse período para treinar. Então, assim, acho que tudo é como você coloca para o outro, né? Sim, e também tem toda essa questão. É difícil um pouco falar disso, porque às vezes tem professores que realmente não têm essa. Não entende mesmo como funciona a mulher, querendo ou não, por mais que a gente lute sempre pela igualdade e tal, a mulher e o homem, eles funcionam de um jeito diferente. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre falo. Assim, eu sempre dou esse exemplo. Um cara não sabe que uma mulher menstrua, por exemplo. E aí, é difícil quando chega uma primeira aluna, mulher, que nunca se dedicou e tal. Porque às vezes ele já teve alunas mulheres, mas alunas pontuais, né? Que passam e saem fora. Mas às vezes tem uma aluna que tá lá e quer se dedicar. Ai, ela menstruou, meu Deus, e agora? Entendeu? Então, também faz parte até de uma desconstrução dos próprios professores, que eu acho que isso tá acontecendo aos poucos, porque a gente tem visto, né, cada vez mais mulheres. Eu acho que está aumentando o número de mulheres, assim, está cada vez dobrando mais, né? Está aumentando demais o número de mulheres nas academias. Então, os professores estão procurando se adaptar a essa nova realidade
E é esse novo vocabulário, porque a gente chega com um vocabulário diferente. Às vezes a gente está irritada e ninguém entende por quê, e é porque está numa tensão pré-menstrual, ou está com filho doente, ou está com problema com o marido. Nós somos mais sensíveis, isso é um fato. Apesar de eu achar que nós somos mais fortes também, tá? Pois é. Mas a gente é mais sensível, a gente precisa de um trato e uma maneira de lidar diferente, óbvio. Sim, exatamente. E os homens também, eles são criados de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente fala que a gente é mais forte, mas às vezes os caras, eles realmente, eles nem são tão fortes, mas eles não podem mostrar isso para a sociedade, né? Eles têm que esconder, porque se mostrar para a sociedade, ai, é feio, ai, é chamado de, ai, bichinha, no Com pior certeza. sentido da É palavra. o que eles sofrem, né? A gente sofre um monte de preconceito, mas o homem também sofre preconceitos, né? Porque tu pensa tu não poder expor o que tu tá sentindo, tu ter que ser sempre forte aos olhos do outro, isso aí é um peso e uma pressão muito grande também. Sim, eu assisti um documentário uma vez, que foi inclusive minha psicóloga que me indicou. É outra coisa que também exige uma desconstrução, né? O homem também pode estar fraco, também pode estar cansado, também pode chorar, também pode estar exausto, entendeu? Sim, acontece. E uma vez eu assisti um documentário, não sei se você conhece, que chama The Mask You Living. Quem me indicou foi a minha psicóloga, inclusive. E Não, o não, não. documentário mostra como o homem é criado. Então, tipo assim, dentro de casa tem o pai. Aí o pai fala: não, você não pode chorar. Ai, chorar é coisa de menina. Ai, você não pode ficar triste. Ai, você não pode mostrar as suas emoções. E aí o cara cresce com isso na cabeça. E aí é tão enraizado, né, na sociedade que ele acaba sofrendo calado, né? Inclusive. E aí, por isso, muitas vezes a gente não sabe que o Sim, cara sofre, né? as relações homem e mulher são extremamente complicadas, por quê? Porque, né, tem até essa piadinha, tipo, a mulher quer ter DR e o homem odeia DR, mas não é, porque realmente eles existe uma dificuldade muito grande de expor os sentimentos. Então, o cara está sentindo 1 milhão de coisas dentro dele, mas ele acha que ele não pode expor isso, porque isso vai subdizer que ele é fraco, né? Vai ser implícito uma fraqueza. Sim, então é bom que os Eu vou homens. te falar, ser homem também não é fácil, Pois é, e é bom que tá? tem um monte de homem que ouve aqui meu podcast, e daí eles vão entender isso, que eles podem mostrar o sofrimento deles, que não tem problema nenhum. E estamos falando com uma Devem, psicóloga. devem. Eu acho que o mais importante dessa geração nova é a gente educar eles. Eu procuro educar minha filha, assim, as pessoas serem humanas, né? Parar com essa distinção de gênero. Somos humanos, a gente sente, a gente sofre, a gente chora, a gente tem dores, a gente vai ter momentos de fraqueza e que tá tudo bem, entendeu? É normal, vai acontecer, seja homem, seja mulher, enfim. Sim, todo mundo passa por isso. E vamos aproveitar que a gente entrou nesse papo que nem era pra gente ter entrado, mas eu adorei, e contar que, para quem não sabe, a Nica é psicóloga, né? E ela não é. Você não exerce? Não exerço mais. Quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, eu tinha consultório. Aí chegou um momento que eu tive que escolher ou dar aula de jiu-jitsu ou manter o consultório, porque as duas coisas não eram viáveis mais. E aí eu optei pelo jiu-jitsu. Mas acaba que a psicologia acontece todo dia dentro do tatame mesmo, né? Não, com certeza, porque você tem um monte de alunos, né? Hoje você tá com uma academia, né? E os alunos, eles veem muitas vezes os professores como psicólogos, né? Demais. Eu acho que diferente da maioria dos esportes, o jiu-jitsu ele é muito tradicional dentro do jiu-jitsu aquela resenha, é muito tradicional aquele sentimento de sacerdócio mesmo do aluno para com o professor. Então, acontece demais isso, né? Essa demanda de conselho, de ajuda emocional, isso daí faz parte do trabalho do professor de jiu-jitsu. E você tira de letra, né? Eu tento, não, mas às vezes é difícil. Eu faço o meu melhor, eu amo muito o que eu faço, eu acho que isso ajuda bastante. Então, eu tento fazer o meu melhor todo dia. Minhas alunas são minha vida, né? Isso eu não escondo. Eu aprendo demais com essas mulheres, cara. Demais, demais. Eu me torno um ser humano melhor todo dia por conta delas, assim, porque elas são fantásticas mesmo.
É muito louco, mas Deus colocou na minha vida mulheres extraordinárias, assim, então é fácil. Sim, e eu quero muito falar disso sobre suas alunas, mas eu quero segurar para a gente não perder esse gancho de psicologia. Eu quero saber como que foi para você quando você teve esse estalo, tipo, eu vou manter o meu consultório e seguir na minha profissão, ou eu vou viver do jiu-jitsu e dar aula de jiu-jitsu. Como foi essa decisão para você? Quando eu estava numa sessão no meu consultório e eu não me vi ali, entendeu? Quando eu senti que o meu trabalho em consultório já não me realizava, igual a realização que estar dentro do tatame me trazia. Daí chegou um momento que eu vi que eu não era mais, eu não ia ser uma pessoa, não ia ser uma profissional de qualidade mais. E isso me apavora. Não ter qualidade, não ter conteúdo, acho que é um dos meus maiores medos, assim. Então, eu ser uma psicóloga incompleta para o meu paciente, que me buscava para, né, para ser um ser humano melhor também, foi o meu limite chegou o limite do caminho ali. Não, até aqui foi legal, foi bacana, foi uma experiência boa, eu preciso ser inteira no que eu faço. Chegou esse momento que eu tive que realmente abrir mão, porque eu não me via mais ali. Eu estava ali contando os minutos para estar no tatame. Aí eu falei, opa, deu. Nossa, isso é muito louco, né? E que bom que você teve essa consciência, porque eu acho que, assim, tem uma grande amiga minha, a Nandi, que ela é psicóloga, e eu acho que, cara, é uma das profissões que mais exige responsabilidade. Assim, lógico, todas as profissões a gente tem responsabilidade, mas a psicologia, você tá cuidando da saúde mental das pessoas, e você precisa estar bem mentalmente com você também, né? Então, imagine a partir do momento que você não tá conseguindo nem estar bem consigo mesma, como que você vai cuidar de uma outra pessoa? Então, juro que é uma das Não, é profissões assim, que mais impossível, exige. inviável. O psicólogo, o psicólogo que está trabalhando, ele tem que fazer terapia, ele tem que estar muito disposto e muito envolvido com o processo, né? É a gente lidando com a psique humana, com o outro diretamente, né? Então, assim, é uma responsabilidade imensa. Não acho que seja diferente quando a gente vai, quando a gente recebe um aluno novo, né? Quando você vai Uhum. apresentar o jiu-jitsu na vida de alguém também. Porque acaba que a gente tá trabalhando o emocional dessa pessoa, a gente está trabalhando o físico, mas o consultório e a psicologia de consultório, ela é realmente, eu acredito ser uma profissão de muita responsabilidade. É mexer com a alma humana mesmo, né? É uma coisa muito séria. Sim, e é uma troca absurda de energias, assim, e de experiências. Eu penso que se eu fosse psicóloga, claro que eu ia ter experiência para trabalhar com isso, mas eu penso assim, gente, se eu fosse psicóloga, eu ia levar o problema de todo mundo para casa, eu ia ficar doida. No começo a gente pensa isso porque eu acho que a parte mais difícil da psicologia é você conseguir separar, entendeu? A hora que teu paciente, né, teu cliente vai embora, você não se envolver. Então, acho que isso daí exige uma demanda e anos de trabalho, anos. Sim, é muito difícil. Como que e hoje em dia com essa tecnologia, você não pode tanto manter contato, sei lá, ficar trocando Instagram, ficar trocando mensagem no É WhatsApp, porque fácil, né? É fácil você tornar pessoal, né? É perigoso isso. sim, é muito doido. Mas enfim, vamos falar agora de suas alunas, porque a Nica, quem acompanha a Nica sabe que ela tem uma legião de mulheres aos pés dessa mulher. Eu fico inconformada porque eu não consigo entender como que uma pessoa consegue ter tanta mulher que vai com ela pra cima e pra baixo o tempo todo. Me conta isso. Ai, eu amo elas. Cara, é surreal, né? É engraçado de toda essa história, mãe. Eu sempre um piá. Sou um piá de saia. Então, a vida toda eu cresci não gostando de mulheres, porque eu era mais tosca, eu era bruta, né? Eu nunca fui muito sensível. Eu brinco que eu sou uma diarreia verbal. Então, eu nunca fui muito sensível. Então, eu não tinha filtro social. Sabe aquela que não tem filtro? Tipo, a amiga pergunta, eu tô bem e eu não gosto. Eu olho e falo, cara, acho que a gente tem que ver de novo essa roupa. Então, eu não sei, eu achava que não tinha. E eu só andava com homens. Então, assim, eu brinquei de hoje não até os 20 anos. Sabe hoje não? De chegar batendo nas pessoas? Eu era essa pessoa.
Então, eu sempre andei com homens. Meus melhores amigos eram homens. Eu contava nos dedos as mulheres que eu me relacionava. Então, eu vou falar para você, o jiu-jitsu, além de ter transformado minha vida, ele transformou a minha índole no sentido de que eu comecei a me dar oportunidades, desconstruir as coisas que eu achava que eram regras dentro da minha cabeça. Uma delas, tipo, a mulher não é amiga de mulher, a mulher é fresca, a mulher é chata, a mulher é isso, a mulher é aquilo, aquela tá com a roupa isso. Porque parece que a gente nasce nessa sociedade patriarcal com um microchip no cérebro para julgar as outras mulheres. Né? Quando você vê, você tá falando da amiguinha lá. Então, o jiu-jitsu, ele trouxe isso para mim, essa desconstrução. Eu parei com isso. Eu todo dia trabalho isso, porque às vezes é mais forte que você. Quando você vê, você está julgando o colega ali. Isso é do ser humano. A gente tem que o tempo todo estar trabalhando ser melhor, porque é impressionante como a crítica vem na nossa mente o tempo todo. Na minha, na sua, na de todo mundo. Então, o jiu-jitsu me trouxe uma amiga, me trouxe outra. De repente, quando eu comecei a dar aula, foram 2 meninas que vieram chegar em mim, pedir aula para mim. E aí eu comecei a ver, meu Deus, que guria querida. Aí a outra veio, meu Deus, que mulher maravilhosa, que história de vida do caramba. Cara, olha essa mulher que sinistra. E foi vindo uma, foi vindo 2. E foram vindo mulheres e foram me amando como eu sou, respeitando como eu falo, como eu ajo, que eu não penso muito para falar, e que não tem problema, e que a gente consegue respeitar o outro como ele é. E isso foi fazendo eu me apaixonar, foi fazendo me apaixonar. Quando eu vi, guria, eu estava numa luta social para todas as mulheres aprenderem a conviver uma com as outras, por conta dessas mulheres que se aproximaram de mim e foram me ensinando uma a uma o quanto a gente é sinistra, o quanto a gente é maravilhosa. E aí caiu o gênero por terra para mim. Porque hoje, lógico, eu continuo sendo o mesmo moleque de saia que eu sempre fui. Eu adoro os meus amigos homens. Mas, cara, eu tenho reuniões semanais com as minhas amigas mulheres e dou risadas infinitas com elas e aprendi a amar a mulher no seu ser mais profundo, assim, de começar a identificar. Tipo, eu tenho aquela amiga chata, que é chata, sistemática, mas, cara, é uma pessoa agregadora, é uma pessoa que corre atrás, é uma pessoa que sempre está disposta a te ajudar. Você entende? É você começar a entender que esquece gênero, que o outro sempre tem alguma coisa boa para te oferecer. E que quando você começa a olhar essas coisinhas boas que as pessoas têm para te oferecer, a parada vai ficando alucinante de viver, alucinante de conviver, de construir junto. E aí todo mundo, à sua volta, começa a sentir isso também, entende? É muito louco. A galera, as pessoas veem, vocês longe, veem as fotos até, mas, cara, quem tá aqui dentro, quando você tiver a oportunidade de vir em Curitiba e ver uma aula nossa, aí você entende que o bagulho é louco, tá? Que elas realmente se gostam, que elas realmente se cuidam, que a gente formou uma grande família mesmo. Não, isso é legal. Eu amei, amei, porque eu também, eu me identifiquei muito com esse seu depoimento, digamos assim, porque eu sempre fui a menina, eu sou filha única, mas eu tenho os meus primos e eu praticamente cresci com eles. Então eu olhava eles assim, eu falava, meu primo Rafa joga futebol, então eu vou jogar futebol, né? Então a minha vida era assim, sempre queria estar no meio dos meninos. E aí, quando vinha uma mulher, não é maldade, né? Quando vinha uma menina, né? Na época, você meio que se sentia ameaçada, né? Parece que aquela menina ia tomar o seu lugar e que os seus amigos não iam mais gostar de você porque tinha uma menina nova. E, naturalmente, os caras, eles porque chegou alguém nova. Exato. E os caras, eles fazem você criar uma certa rivalidade com aquela mulher, porque eles chegam e falam assim: nossa, porque ela faz mais isso do que você. Nossa, porque ela é mais bonita do que você. Igual eu brinquei com você no começo. Tipo, nossa, que vergonha de dividir a tela com você. Mas, meu, você é linda do seu jeito, eu sou bonita do meu jeito. Alguém vai me achar bonita? Alguém vai te achar bonita? Linda do seu jeito. Mas você entende? Olha o que você está trazendo, que riqueza. É a construção patriarcal. Lembra do chipzinho que eu falei que está na nossa cabeça? A gente cresce sendo treinada a competir com a outra mulher. Agora, quando chega um carinha no lugar, eles até têm uma rivalidade, eles têm uma competição, mas como que o cara chega pro futebol lá?
pô, daí, meu irmão, chega mais, vamos jogar, entendeu? Chega uma mulher nova no tatame, como que as mulheres recebem? Sim, é uma coisa que a gente tem que ter muita consciência, porque o que eu sempre penso é como eu fui recebida no tatame, o que faltou para mim e o que eu faria para que essas mulheres se sentissem acolhidas e como eu gostaria de ter me sentido lá atrás, porque quando eu comecei, eu acho que foi mais tranquilo para mim, porque eu era uma menina, mas eu era uma criança, eu tinha 13 anos, então não tinha aquela maldade muito dos caras, assim, por ser nova, né? Por ser uma criança, assim. Mas hoje em dia, eu falo assim, cara, eu acho que com a minha idade de hoje, com 27 anos, seria muito difícil para eu chegar num tatame e me sentir tranquila se eu não visse outras mulheres. E eu sempre penso como elas estariam quando elas chegaram, né? Tipo, como que elas estão se sentindo, como que eu posso fazer elas se sentirem bem, porque isso faz toda a diferença. Com certeza. Eu acho que isso é uma das minhas primeiras regras, assim. Eu prezo muito como essa mulher vai ser recebida na minha escola. E o quão eu preciso da colaboração de todas as outras mulheres para isso acontecer. Então, assim, eu acho que isso tem uma ajuda muito grande também, porque quando uma menina nova chega, as minhas meninas já estão condicionadas a receber essa pessoa de uma maneira especial, diferente, receptiva, entende? Porque isso é muito importante para a menina se manter no tatame, no treino. Demais, demais. Sim, e eu vejo que muitas meninas, por exemplo, julgam a outra por conta da roupa que ela tá usando por baixo do kimono, por exemplo. Tem mulher que se sente confortável em treinar de top, por exemplo. É sempre o exemplo que eu uso. Eu não me sinto confortável. E eu acho que, na verdade, por higiene mesmo, e até talvez por uma padronização, todo mundo deveria treinar de hash guard. Essa é a minha cabeça, mas é muito difícil. Higiene, galera, até chega a ser uma padronização higiênica. Treinar lá com a lycra, com a camiseta. Isso aí é legal para todo mundo, para homem, para mulher. Sim, com certeza. Mas assim, como que você vai falar? Ai, aquela menina treina de top, aquela faixa branca que treina aqui faz 2 meses, treina de top porque ela gosta de se mostrar. Às vezes, ela nem sabe que não é nem E só aquilo higiene. está chamando a atenção. Exato, às vezes chama, às vezes ela não tem noção. Tipo, depois que você treina, depois de um tempo, aí realmente você. Meu, quando você começa, seu kimono não sai abertão, tá tudo normal, né? Você só vai fazendo umas coisinhas de boa. O segundo treino que você vê que seu peito esbarra na cara do caboclo lá, você já, opa, esse top não dá para treinar. Você entende isso. Mas eu entendo que a menina que chegou agora, ela precisa dessa orientação. Mas Sim, aí é que está o ponto importante e a responsabilidade do professor. Você vai orientar seu aluno de como ele vai treinar, como ele deve se vestir, como ele cumprimenta o tatame, né, o dojo antes de entrar, quais são as regras dentro do tatame, mas isso é responsabilidade de quem? A primeiro momento. é do É nossa, é professor, do claro. faixa preta, do instrutor, não é a menina, entende? Sim, a gente acaba puxando a responsabilidade pra gente por a gente ver que realmente nem todos sabem lidar com isso, né? Mas eu realmente concordo que seja responsabilidade do professor. Uma vez, eu já tive um professor no passado que uma vez foi uma menina treinar, tipo, com um top totalmente aberto. E aí ele falou: "Eu acho que você precisa dar um jeito de falar para essas meninas que não dá para treinar de top". Daí eu falei: "Olha, eu concordo que não dá para treinar de top, mas vocês homens aqui na academia treinam sem a hash guard. Então, por que ao invés de eu ter que chegar e falar para a menina, olha, você não pode treinar de top, por que não? Porque tá chamando atenção ou porque eu acho que é desconfortável, você não padroniza para todo mundo e assim todo mundo vem igual, porque daí a menina não vai se sentir injustiçada por ela não poder treinar, sei lá, com a barriga de fora e o cara poder, entendeu? Então cara, é uma discussão gigante, né, se a gente for entrar nesse ponto. Eu acho que é a autopreservação. Eu vou te falar em relação ao meu, por exemplo, eu treinando. Cara, de verdade. Quando eu vou treinar, principalmente treino de competição, eu uso até touca na cabeça. Fica uma coisa horrível. Mas eu penso que o tatame na hora do treino não é um momento que você está preocupado se você está esteticamente bonito ou não. Uhum. E o que eu penso também, eu gosto de estar o mais confortável possível. Porque eu odeio parar treino no meio para prender meu cabelo ou para ajeitar o top, entende? Então, assim, quando eu tô treinando, eu não quero, a última coisa que eu quero é me preocupar se meu peito tá pulando para fora na cara de alguém, entende? Tipo, eu gosto de treinar com o meu top bem fechadinho, com a minha lycra, mas porque isso vai me deixar seguro para eu sair na porrada de verdade com alguém.
Porque senão, né, é igual o cabelo. Por que que eu gosto da touca? Cara, eu tenho pavor de ter que prender meu cabelo no meio do rola. Dá a impressão que você tá assim, Você não me assim, quer, você né? atrapalha o treino do outro, você atrapalha o teu treino. Entendeu? Tipo, eu acho que aqui, no momento de sair na porrada, você tem que estar mais confortável para aquilo que você decidiu fazer naquele momento, entende? Então, assim, a pessoa que chega nova para treinar, ela não sabe disso, né? Eu já tive mãe lá na escola que chegou com uma faixa preta para criança. Aí ela falou: "Ah, eu comprei essa faixa preta aqui, porque eu não vou ficar lavando faixa branca". Tipo, entende? É normal, as pessoas não têm informação. Ela achou legal comprar faixa preta para criança. Você entende? A gente tem que trazer essa informação para o aluno novo. Agora, cara, aquela menina que já treina jiu-jitsu, já sabe qual é que é do movimento, sabe que durante um treino tem uma movimentação. Aí ela precisa buscar se preservar também, né? Assim como o cara bacana vai pôr a lycra lá e também não vai vir com aquela coisa suada na nossa cara, né? Tipo, Ai, eu ajuda a acho que gente. as pessoas precisam ter um pouquinho de bom senso, mas isso daí está começando, a gente está entrando também no movimento isso, né? Você vê hoje em dia as grandes equipes já estão padronizando o uniforme, os grandes, né, os grandes líderes estão se adequando a isso. Até porque isso faz você se sentir mais parte de uma família do que qualquer outra coisa. Aí a galera fala, né, os julgadores de uniformização. Ah, você é um absurdo, eu sou obrigado. Cara, tu não é obrigado a nada. Você torce, eu sou coxa branca. Cara, ninguém me obrigou a comprar uma camisa do coxa e torcer pro coxa. Entende o que eu quero dizer? Ninguém me obriga a usar um kimono da Gracie Barra. Eu escolhi usar. A partir do momento que eu escolhi ser Gracie Barra, eu escolhi usar o kimono, a lycra, o uniforme. Muito orgulho e feliz da vida. Parte do processo de pertencer, entende? Assim. O flamenguista não está brigando com ninguém que tem que usar a camisa do Flamengo no jogo. Ele usa porque ama aquela equipe. Nem toda a equipe ainda consegue padronizar isso. Os Mendes, acho que são um bom exemplo disso. Que a gente vê toda aquela academia branca, todo mundo de uniforme branco e de hashguard preta. É muito bonito. E todo mundo respeita os caras, né? É lindo. É lindo, é lindo. Não, e bem como um grupo. A psicologia vai falar disso, entende? Não é à toa que as escolas possuem uniforme. Tem um porquê atrás disso tudo. Então, assim, o uniforme, ele agrega demais ao grupo. Ele agrega demais a uma bandeira, ele faz com que você se sinta pertencente a um lugar. Eu acho que e essa daí é uma das maiores buscas do ser humano, a gente pertencer a algo, né, algum espaço. Isso aí é bem importante. Sim, eu acho que isso também faz parte. É que, como o jiu-jitsu, eu vejo que o jiu-jitsu está indo para uma profissionalização agora, né? Eu acho que está em passos lentos, né? Indo à profissionalização, e eu acho que isso faz parte também. Antigamente era uma coisa mais bagunçada, assim. Quer me deixar louca é uma pessoa com uma calça preta e uma parte de cima azul, por exemplo. E isso era normal, porque às vezes é o que. Eu adorava fazer isso quando era faixa branca. Pô, o que eu vou falar? Meu Você primeiro foi de kimono. faixa branca, cara. Não, meu primeiro kimono foi vermelho. Tipo assim. E eu tenho pavor quando eu vejo, sabe? Então, para mim, é um favor padronizar o uniforme no jiu-jitsu. É importante, né? Eu acho que a longo prazo isso vai acontecer em todas as grandes bandeiras, tá? E é isso que tu falou. Apesar de antigo, é muito novo, né? Esse jiu-jitsu para todos, essa ideia de crianças, homens, mulheres treinando, isso surgiu, tá começando agora a vir uma onda disso, né? Onde agora as pessoas estão começando a aprender a receber esse aluno novo. Então, a gente tem muito chão pela frente para desmistificar, né, a violência, o jiu-jitsu e todas as outras coisas pejorativas que vieram ao longo da história aí. Mas isso aí está acontecendo agora, está vindo, você falou dos Mendes, está vindo uma grande mudança. A Gracie Barra, já, né, o mestre Carlos Gracie já falou do jiu-jitsu para todos há algum tempo, e eu acho que está todo mundo abraçando essa ideia, até porque as pessoas estão começando a perceber que o jiu-jitsu ele não vai sobreviver só do atleta, né, Mai? O jiu-jitsu ele sobrevive das pessoas comuns que treinam o jiu-jitsu.
E que o atleta, ele precisa dessa pessoa comum treinando jiu-jitsu. Para uma marca fazer kimono, para uma marca grande querer patrocinar ele. Uma vez, inclusive, eu tive uma reunião com um professor, que, claro, não vou citar a equipe, né? Mas ele me falou, né? Muitas pessoas acham que aqui a gente tem competidor e que a gente sobrevive de competidor. Mas, na verdade, o competidor, ele tá assim, na mídia. Mas o competidor, no fundo, é o que mais dá prejuízo, porque às vezes o competidor acaba sendo um aluno bolsista, né? Acaba não pagando a mensalidade, o competidor acaba vindo Às aqui. vezes sempre, Mai. Exato, ele acaba saindo na mão com os meus alunos e machuca os meus alunos comuns que pagam mensalidade e acabam precisando se afastar por conta de uma lesão. Então, eu acho que Perfeito. a minoria dos alunos da maioria das equipes não são competidores. E ok, é que a gente tem essa versão da mídia, né? Porque a gente vê, não sei quem da Atos ganhou, não sei quem da Gracie Barra ganhou, não sei quem da Checkmate ganhou. E é isso que a gente vê na mídia. Mas no fundo, É uma super, eu acho que acontece uma supervalorização do medalhista, da medalha, entende? É, sim. eu estava pensando até nisso hoje, que é, eu vi um post que, na minha opinião, é desmotivacional, não motivacional, só falando, sinto muito para você que está usando a quarentena de desculpa e não está fazendo dieta e treinando. Tipo, Ai, algo eu assim. vi esse Aí eu post. pensei, cara, o mundo já está tão cheio de pressão, a gente já está tão ferrado, desculpa o palavreado, mas já tão difícil, cara. Tá difícil para o negociante, tá difícil para o cara que tem depressão e está em casa, e para ele é difícil realmente tentar continuar uma dieta, numa quarentena, preocupado com a empresa, com os filhos, com a esposa. Tá difícil para aquela mulher, às vezes, aí ela vê um post desse e se sente mais lixo ainda. Entende? E vindo de quem? Vindo de uma pessoa que é medalhista. Cara, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de empatia e entender a responsabilidade social que uma medalha traz. Entender o quanto você precisa fazer mais pelo outro, além de ganhar uma medalha para si mesmo. Então, assim, eu fico pensando, às vezes, que, infelizmente, a mídia idolatra demais apenas uma medalha. Entendeu? Eu lembro que as pessoas que eu sou fã, que eu comecei a ser fã muito mais por atitudes fora do tatame do que por conquistas de pódio. Até porque o cara que né? A gente tem grandes nomes aí, tipo, um Bochecha da vida é um fenômeno, uma coisa que não se explica. Mas a grande maioria dos atletas todos têm a possibilidade de chegar lá com muito treino, muita dieta, muita dedicação, enfim, né? Mas é um ser humano comum que escolheu isso. Então, que bom que ele ganhou, né? Que ele conquistou. Mas foi só para ele. E aí, o que vem depois disso? O que mais você vai agregar agora no mundo com isso? Entende o que eu estou falando? Então, eu acho que a mídia, infelizmente, ela dá muita moral para um pedaço de metal. Cara, daí o Cristiano Ronaldo lá foi lá e fez uma doação, abriu mão do salário, fez uma doação, tipo, absurda, assim. Aí eu fiquei pensando, cara, os jogadores que ganham centenas de milhões no Brasil fazendo alguma coisa próximo disso, entende? E aí a galera idolatra essas pessoas. Eu realmente, mas eu não entendo. Cabe dentro do meu pensamento, do meu raciocínio isso, e eu não consigo ser fã de uma pessoa assim. E não entendo porque as pessoas conseguem ser fãs assim. Nisso eu sou bem radical, sabe? E aí eu vejo que a responsabilidade social dos grandes atletas, ela não está acontecendo, sabe? Muita gente peca nisso. E aí eu nem sigo, eu acabo não faz parte do meu. Eu gosto de usar bons exemplos. E a gente tem muito, cara, tem um professor da Gracie Barra, o Caloquinha, do BH. Cara, o cara arrecadou no Natal, acho que foi 8 ou 10 toneladas de alimentos para uma favela. Você tem noção disso? O cara é o quê? O cara, ele é campeão da coisa toda. Isso é admirável, tá ligado? O cara pega a fama dele, ele ganha tudo no Master, ele é casca grossíssima da Gracie Barra, e ele vai lá e tem um projeto social onde ele arrecadou toneladas de alimentos, entende? Ele está devolvendo, ele está agregando. Esse é um atleta que não te dá prejuízo, né? Então, eu entendo assim, que o atleta dentro da academia é muito bacana, a partir do momento que ele entenda que ele vai ter uma responsabilidade social depois, que não é só o individualismo, só a medalhinha dele que é importante, que ele precisa entender que ele vai ganhar, vai conquistar
que junto com isso, obrigações bem importantes e que ele precisa agir como qual, né? Como um campeão. Que quem seria o campeão? Esse cara e vários outros, a gente tem vários exemplos de pessoas engajadas a ajudar o próximo com o status que a medalha lhe trouxe, né? Eu fico vendo assim, e tem tanta gente que tem possibilidade de fazer as coisas e não faz, que daí eu não entendo, não cai a minha ficha em relação a isso. Sim, é até meio decepcionante, né? Porque a partir do momento que uma pessoa tem aquela medalha, ela ganha uma mídia, ela ganha uma legião de fãs, e aí ela passa a ser uma formadora de opiniões, né? Então é muito triste a gente ver pessoas que podem formar opiniões e que poderão ter seguidores na vida mesmo, e não só, né, no jiu-jitsu, não só no tatame, elas vão começar a ser referência de vida fazendo esse tipo de coisa, sabe? Eu vi esse post também e eu fiquei tipo, meu Deus, eu tô muito decepcionada, porque, cara, eu acho que depois dessa quarentena toda, depois dessa loucura, vão ficar. Não é só um prejuízo financeiro que vai ter, sabe? Não é só o prejuízo. Emocional. Total. Infelizmente, estudos já eu estava dando uma olhada em alguns estudos de psicologia que vai ter galera, tipo, entrando em depressão profunda por conta disso. O aumento dos transtornos mentais, assim, de forma estrondosa, sabe? Não tem nem o que imaginar. Porque tu pensa, as pessoas estão dentro de casa e aí tem uma pressão da mídia, né? Agora você tem tempo de ler, agora tem tempo de voltar para você, agora você tem tempo de cuidar da sua família. Por outro lado, você entende? A pressão de todos os lados. Calma. E daí a galera que fica mal, fica com vergonha e se sente fraco porque tá mal. Porque o outro tá lá fazendo 70 burpees, né? Com o oblíquo perfeito. Cara, Ninguém é é obrigado, né? demais, é Ninguém é muita obrigado. informação. Ninguém é obrigado. Né? A gente pode estar um pouco preocupado e um pouco surtado em casa que não tem problema. Tipo, né? Tá difícil para todo mundo, entendeu? É, Você não é mais forte ou mais fraco por isso. e se permita também sofrer, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas não podem sofrer. E também uma coisa que eu falo assim, nossa, tipo, beleza, pô, eu deixei de ir pro PAN por causa disso. Nossa, que péssimo, tava treinando pra caramba. Mas isso é tão insignificante perto de tudo que tá acontecendo, sabe? Aqui no Brasil, hoje morrem antes do corona. 15 pessoas por dia por subnutrição, ou seja, de fome. Você tem ideia qual vai ser esse número daqui 2 semanas por dia? Então, assim, é muito pequenininho eu estar preocupado que eu não vou lutar uma competição daqui a um mês. A gente precisa entender que o mundo num todo está em estado de emergência, o mundo num todo está perdendo vidas, está perdendo, né? A economia está em colapso, que tem pessoas perdendo seus familiares. Então, assim, daí a gente achar que agora eu não tenho competição nos próximos 6 meses, é o fim do mundo para mim, é ser muito pequenininho. Sim, dá até medo de reclamar. Eu tenho até medo de reclamar e ser egoísta, assim, sabe? Porque realmente é isso. Não é só o jiu-jitsu que tá sofrendo, né? Então, tipo, as pessoas precisam ter consciência disso. Se permitir ficar em casa, se permitir ficar triste, entendeu? Quem pode ficar em casa, claro, porque tem gente que. Uma galera pergunta para mim, ai, você está preocupada? Como que está a escola? Os alunos estão pagando mensalidade? Eu falo, cara, vai ter aluno meu que vai estar pior que eu. Tipo, entende? Porque não tá ruim só para mim. Todo mundo tá sem ganhar grana, tá todo mundo não podendo trabalhar, todo mundo tendo gasto a mais, porque a gente fica em casa, cara, a gente gasta mais do que quando a gente tá na rua, né? Eu tô virando uma cozinheira nata, eu descobri isso, que eu cozinho demais, hein? Tô Ainda, brincando. ainda bem Mas que eu tô com a minha mãe e que eu moro com a minha avó, porque senão eu tava ferrada sem poder sair para comer, porque eu não sei cara, fazer eu nem arroz. adoro cozinhar. Agora eu tô tendo tempo para isso. Mas você entende, tipo, daí, na verdade, assim, eu tô preocupada com a minha manicure, que também depende do dia a dia para ganhar o pão dela e aí. Então, assim, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Tem neguinho que tá remando e tem neguinho que tá esperando o mundo acabar. E aí tá nessa maré aí, entendeu? Sim, é muito doido. É uma coisa que, assim, ninguém estava preparado, né? Ninguém estava preparado e, infelizmente, a gente precisa estar preparado a partir desse momento. Mas não tem problema sofrer, não tem problema ficar sem treinar, pelo amor de Deus. Se permitam, né? Depois corre atrás do prejuízo. Se puder treinar, melhor, porque melhora também a saúde mental, a endorfina, é delicioso. Eu
tô treinando em casa, tô gostando. Mas assim, às vezes também eu não tenho ânimo, e o que que tem, sabe? Às vezes você precisa só sentar e pensar em Faz nada. parte, né? Faz parte e tá tudo bem. É isso. E agora, vamos lá, falando de novo das suas alunas, que a gente falou, a gente fez assim, né? Mas eu adorei. Eu gosto de falar. É, eu também, eu adoro. Mas falando das suas alunas, você trocou de equipe, né? Então você era da Checkmate e agora você tá na Gracie Barra, então agora você tem a sua academia e foi uma transição assim, né? Não foi simplesmente vou trocar. Não, você agora é dona, né, de uma equipe também, de uma academia também, né? E eu queria saber como foi isso, tanto para você quanto para suas alunas, porque teve um momento que você teve que chegar para elas e falar, ó, a gente vai trocar de bandeira. E aí, né? Como que foi? Elas são sinistras, né? Isso foi o menor dos meus problemas. Imagina, eu imaginei. Vou te falar que 99% das minhas alunas foram comigo, não me questionaram, eu não tive problema com isso. Isso não foi um problema. Eu não pedi para ninguém me acompanhar, até porque eu mudei de lado da cidade mesmo, aqui em Curitiba. Então, eu dava aula de um lado da cidade e eu mudei minha vida para o outro lado da cidade. Eu tenho alunas que andam 2 horas e meia de ônibus hoje em dia para fazer minha aula. Então, assim, eu deixei aberto a elas que eu só gostaria que elas não parassem de treinar jiu-jitsu. Mas eu não tive, foi 99% delas me acompanharam. Eu acredito que acho que veio uma aluna que eu veio na minha cabeça que não me acompanhou. O marido dela é faixa preta da Checkmate, ela se manteve na equipe. Na verdade, hoje ela nem treina mais jiu-jitsu, mas as minhas alunas todas vieram e elas, aonde eu ia dar aula, elas iam, assim, elas são muito fiéis, são muito leais. Eu acho que essa coisa da equipe é muito forte, mas nós somos seres humanos. Eu acho que também as pessoas se vinculam ao ser humano, né? Ao professor. Eu sou aluno de fulano, eu sou aluna de ciclano. Eu acho que a gente é humano, né? A gente não é só uma marca. Então, isso se fez naturalmente, assim, elas seguiram o coração delas e me seguiram. E eu me sinto bem abençoada por isso, porque esse não foi um problema. Nesse momento, graças a Deus, eu não tive esse problema. Não, eu imaginei, porque elas são, tipo assim, seus carrapatinhos. Eu adoro, gente, juro. Eu adoro ver, porque eu vejo que não é só no tatame, eu vejo que é no hospital. Eu vi no hospital, no story de alguém que estavam no hospital com você. Não foi isso, não foi? Ou eu tô louca? Cara, eu vou te falar, eu fiz uma cirurgia esse mês passado. É, elas criaram um grupo e fizeram uma ordem de cuidado. Quem ia dormir comigo, quem ia me dar banho, quem não sei o quê. Absurdo. Elas fizeram um rodízio para cuidar de mim aqui em casa. Você entende isso? Elas iam treinar, iam no hospital me mostrar as posições que elas viram na aula, no Ai, chão do hospital. gente, que fofura, não aguento. Teve um dia que eu tive que falar para elas, galera, eu já tô bem, porque eu gosto de fazer muitas coisas, de me resolver, então eu não aguentava mais ninguém me cuidando. Teve uma hora que eu tive que falar, não precisa mais dormir comigo, eu já levanto sozinha. Por favor, me deixem respirar. Cara, é surreal. É surreal. Eu postei no Instagram até o grupo que quem cuida elas criaram um grupo Cuidar de Quem Cuida da Gente e fizeram uma rotina assim. Isso aí não tem preço, né, Mai? O que eu falo disso? Gente, é Tipo, maravilhoso e é raríssimo ver isso, é raríssimo. eu tenho muita sorte. Muita, muita mesmo. E sabe o que eu acho legal também? Que você tem a Rafaela, né? Que é sua filha, a Rafaela mesmo, né? E É a ela tá Maria, a crescendo Maria Rafael. nesse meio. E ela tá crescendo nesse meio. Olha que privilégio para ela, sabe? Ela já vai crescer uma garota desconstruída e cheia de mulheres incríveis ao lado dela. Ela tem bons exemplos. Eu fico bem feliz. É muito engraçado que na escola dela, as amiguinhas dela, às vezes, esses dias, uma amiguinha dela bateu uma foto minha e postou no Instagram, tipo, olha a mãe da Maria, psicóloga e é lutadora e professora. Tipo, cara, pense no meu coração, a minha filha vindo me mostrar que a amiga dela postou, daí você fica, cara, olha que isso aí é para uma mãe. O dia que tu for mãe, mas você vai... E, nossa, eu por dentro parecia que tava explodindo um vulcão dentro do meu coração, né? Me achando assim, a Mulher Maravilha. Porque, cara, tipo, imagina, é tua filha ouvindo, né, aquele meio dela, das amiguinhas dela, me achando o máximo. Tipo, é muito irado. É muito irado, porque agora a gente tá numa fase onde eu sou a bruxa, né?
porque eu sou uma mãe muito exigente com a Maria, assim. Então eu cobro muito dela, eu sou brava. Legal ter em contrapartida, ter essa coisa das amigas acharem o máximo, isso. Acaba que alivia minha barra com ela. Mas é legal porque geralmente. Quantos anos ela tá? A Rafa tá com 12. Então, geralmente nessa idade, a filha tem meio que, ai, mãe, eu não quero você junto comigo. Ai, eu não quero tirar foto. Ai, eu não quero que você me leve no colégio, sabe? E você é a mãe Não, modernosa, né? isso aqui em casa não tem. Não, nisso aí o jiu-jitsu só. Maravilha. E as amigas dela, elas acabam vindo treinar com você? Como que é? Porque ela treina, né? A Rafa treina. As amiguinhas dela já fizeram uma aula, umas vêm, outras não. É que como a Rafa tem o grupo, ela treina no Kids também na escola, né? Então ela tem os amigos do Jiu-Jitsu do Kids, as amigas, e tem os amigos da escola também. Então é assim, ela tem vários grupos. A Maria já é muito parecida comigo nisso, assim. Ela tem várias turminhas, ela é muito sociável, assim, muito. A bichinha tem mais festa que eu, final de semana. Aí ferrou pra mãe, né? Que fica louca, que tem que ficar levando, Uber, buscando, né? preocupada, não dorme. Uberzão. É o Uberzão. Não, e Pê, minha mãe não dorme até hoje, imagina você. Ai, nem meio. Tá só piorando, né, cara? Só vai piorar. Ai, e eu lembro também, a gente se conheceu, né? Lá no camp da Nicolina em Santos. E eu lembro que foi muito legal aquele camp, porque tinham muitas mulheres e que você terminou falando. Você não terminou, né? Mas acho que no meio, entre um intervalo e outro, assim, a gente começou a falar um lance de assédio nos tatames e tal. E aí você tinha citado a matéria que eu tinha feito e a gente nem se conhecia e você nem sabia que era eu. Então eu falei, meu Deus, ela tá citando a minha matéria, estou lisonjeada, sabe? E aí eu achei super legal, assim, como que você lida com isso, né, dentro da equipe? Você já teve algum problema, você já teve que resolver algum problema relacionado a isso, principalmente por ter bastante menina, como que é isso na sua academia, né? Cara, eu nunca tive problema de assédio no tatame e nas minhas alunas também não passaram por isso. Eu já escutei muitas queixas e eu já recebi muita gente que sofreu isso antes, né? A gente teve até a Eri, que veio do interior de São Paulo, com uma queixa gravíssima, saiu até no Fantástico a matéria, mas dentro da nossa escola, da nossa equipe e as minhas meninas, como a minha turma sempre foi exclusiva para mulheres, a gente também teve sempre esse benefício. Apesar de hoje 99% das minhas alunas já terem a aula mista também. Então, assim, acaba que elas vão sentindo o clima familiar da escola e começam a fazer parte do grupo misto também, sem problema nenhum. A gente criou um ambiente muito legal. Eu acho que existem vários tipos de assédio, né? Eu acredito que, assim, assédio mesmo, assédio sexual, assim, eu nunca sofri nada. Eu tenho uma postura bem rígida no tatame, assim, eu sempre fui mais brabona, eu acredito que isso também me ajude um pouco. Mas quando eu comecei a dar aulas de jiu-jitsu para mulher, eu me senti assediada no sentido das piadinhas, das críticas, né, de algumas pessoas que surgiram em relação a eu querer dar aulas só para mulheres. Esse preconceito eu sofri no início, lá por 2015, assim. Acho que foi a única vez que eu me senti assediada mesmo dentro do tatame. Tirando esse momento e essa situação, não. E até ontem uma amiga minha que está dando aula, Janaína, sinistrona, beijo, Jana, está dando aula lá para mulheres em Portugal, ela me questionou sobre o desrespeito quando você está dando aula para homens também no tatame, o que eu faria se eu já tinha acontecido comigo. Eu comecei a dar aula para a turma mista esse ano, nunca, graças a Deus, passei por nenhuma situação assim, mas eu falei para ela, com certeza eu tiraria a pessoa do tatame. Eu acredito que o respeito precisa ser primordial do tatame, dentro da escola, dentro da arte marcial. E se a pessoa está lá buscando a arte marcial não entender isso, ela não tem que estar ali. Eu não tenho medo mais de tirar uma pessoa da minha escola, tá? Eu não tenho medo de falar para alguém, esse seu comportamento não bate com a minha linha de valor. Aliás, já aconteceu isso. Eu dou aula há quase 6 anos para mulheres, eu já convidei pessoas a sair do meu treino, da minha aula, por conta dos valores Eu sempre acreditei muito da historinha da laranjinha podre. Eu acho que é muito perigoso você ter uma coisa ruim, uma sementinha ruim num plantio, num solo bom. Você tem que ter essa clareza e entender o momento que não cabe alguém estar ali ou não, que vai prejudicar teu trabalho ou não.
Então, a gente tem que ter essa maturidade de saber quando uma pessoa vai te fazer bem ou não vai. E a gente tem que saber escolher quem vai estar perto da gente. Porque isso vai ditar para você lá no futuro o seu crescimento ou não. É muito importante você saber quem está próximo a você. E você tem o direito de escolher as pessoas que vão ficar próximas a você. Não é errado você não querer pessoas que possam prejudicar o teu trabalho próximas a você, entende? E eu acho que isso também é uma questão de experiência, né? Porque quando você está começando a dar aula é muito difícil, ou quando você está com uma academia nova, você tem até medo, né? Às vezes de perder aluno. Mas chega um momento porque que é isso, que você tem que se impor e senão vai chegar um igual e outro igual e outro igual, e de repente quando você vê, a laranja podre tomou conta, né? E você tem que sempre pensar assim, ó, o que faz crescer isso aqui? O que funciona nisso aqui, entendeu? Quais são os valores que eu quero entregar aqui para as pessoas que buscam esse lugar? Tudo que for fora disso tende a ir embora, tende a espirrar, né? E você precisa entender e fazer esse movimento, fazer esse clima acontecer dentro da escola. Eu falo, não é você tirar a pessoa, mas é dar calor. Sabe aquela coisa? Fazer tirar o moletom? Então, você faz esquentar. Porque, cara, se você não tiver esse discernimento, uma pessoa, às vezes, mal intencionada, pode acabar com a turma tua. Pode mesmo, já vi acontecer. Sim, acontece mesmo. E aí é um momento em que você tem que ter o pulso firme e ser maduro o suficiente, né, para fazer isso e ter muita certeza daquilo que você quer, porque isso também é um trabalho muito difícil para o professor, não é uma coisa assim. Demais. Mas eu acredito que você tem feito um trabalho maravilhoso, porque cada vez mais você tem alunas ótimas ao seu lado. Sério, isso que eu só acompanho de longe. Eu sei que eu tô devendo uma visita desde quando... Nossa, desde depois do camp, mas eu vou de verdade, porque eu quero muito conhecer as suas alunas todas. Tem uma que eu acho muito engraçada, que ela canta. A Melissa. Ah, eu acho que é, porque eu Ela racho o bico, eu racho o bico as coisas que você publica dela. Eu acho que a parada mais incomum entre todas nós é que todo mundo é louco aqui, mas a Mel, ela é, tipo, acima da média. Mas eu adoro. Ai, Nica, eu adorei ter falado com você. Tem alguma coisa que a gente não falou e que você queira falar? Fique à vontade, é seu espaço. Esse aqui a gente estava conversando na sala de casa mesmo, né? Não, eu acho que é isso. Pedir, né, para as pessoas, no geral, dentro do jiu-jitsu, aprenderem a receber esse aluno novo com carinho, com atenção, principalmente as mulheres, que dessa maneira a gente só vai expandir e fazer crescer nosso esporte. Que o nosso esporte depende de cada um de nós e dos nossos comportamentos para ser realmente um esporte de ponta, para ser um esporte bem falado, bem quisto pela sociedade aí. É a nossa atitude dentro de cada escola, dentro de cada academia que vai fazer a diferença. Sim, com certeza. Mas muito obrigada. Também senti que eu tô na verdade, eu acho que eu tô um pouco na sala da sua casa, né? Mas tudo bem. Eu adorei mesmo. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada aí pelo papo, adorei. Sabia que ia ser bom, porque você fala bem pra caramba, eu adoro ouvir o que sempre adoro ouvir o que você tem pra falar, gosto demais mesmo, sou super fã. Ai, muito obrigada. E obrigada por você que assistiu no YouTube ou ouviu até aqui. Para quem ainda não está inscrito, tanto no podcast quanto no canal do YouTube, vai lá, Jiu-Jitsu in Frames. Nica, fala seu Instagram, é difícil. Nica BJJ. Muito difícil. Segue lá, galera, dá uma moral pra ti aqui. É que não tem Schweden, né? Senão ninguém ia achar. Não tem Schweden, não. É só Nica com K BJJ. Então é isso, gente. Nica, muito obrigada. Um beijo para você, um beijo para todas as suas alunas que eu amo. Beijo, obrigada. A gente está te esperando aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. E é isso aí, fé. Vamos embora já já. A gente vai poder abrir as escolas, academias de novo. Todo mundo, ó, no batente levar jiu-jitsu para essa galera aí. É isso, vai estar todo mundo 100% feliz de novo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.